3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não, né? Mais uma derrota, desta vez em casa, onde o Grêmio tinha um ótimo aproveitamento. O Renato mexe no time, né? Porque muitos desfalques para o mesmo setor. O Grêmio acaba sofrendo a derrota para o Atlético Paranaense e algumas situações chamaram a atenção, como a de Ferreirinha. Acabou, né? Não dá mais. O G4 tá ameaçado? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, aqui da Mais Green. Te cadastra lá rapidinho, você vai se divertir, quem sabe até faturar. Nessa quinta-feira, olha só as odds dos jogos, vou dar meu palpite aqui também. Palmeiras e Galo, Verdão precisa voltar a vencer, né? E a odds tá bacana, quase 2 para um favorito. Olha quanto tá pagando o Galo, 4,55. É o Felipão voltando pro Allianz Parque. E o empate, 3,12. Eu vou de empate nesse jogo, hein? Cruzeiro e Flamengo, estreia do Tite, a Raposa precisando sair da parte de baixo. O Flamengo é favorito, mas ainda assim pagando acima de 2, empate pagando super bem e olha a vitória do Cruzeiro. É o azarão mesmo jogando em casa. Vou de Flamengo nesse jogo. Santos e Bragantino. Olha que legal, vitória do Santos empate tá com a mesma odds. E o Bragantino, que é o vice-líder nesse momento, está tentando manter essa vice-liderança, pagando 2,34. Eu vou de Braga aqui, 2-1. Fluminense e Corinthians para a gente fechar. Olha o Fluminense, hein, que está focado na final da Libertadores, favoritaço, empate 3,91. E uma vitória do Timão fora de casa no Rio de Janeiro, 5,74. Eu iria de empate nesse jogo aqui. Acho que é bem possível e está pagando super bem. E você? Sportsbet.io, aqui da Mais Green, é só acessar o site, te cadastrar rapidinho, se divertir e faturar. Vem pra eu. Tem muita coisa pra gente falar dessa derrota, porque o Grêmio está enfrentando mais do que uma oscilação, uma inconstância no campeonato, só que na hora crucial. E isso pode ser determinante se a gente falar dos objetivos do Grêmio. Se o título tá distante, e na verdade acho que conscientemente nunca falamos sobre título, né? O título ele começou a ser vislumbrado no momento em que o Botafogo oscilou e o Grêmio em alguns momentos ocupou a segunda colocação. Bom, é óbvio que com o campeonato inteiro pela frente você tem que vislumbrar, buscar esse primeiro colocado. Só que o campeonato está chegando numa reta final e apenas nesse momento os 4 primeiros vão para a fase de grupos da Libertadores, onde o Grêmio está, só que pode ser ultrapassado na rodada, pode ficar fora do G4 ainda nessa rodada. E ficar fora do G4 significa, nesse momento, estar fora da fase de grupos. Aí, só uma pré-Libertadores. A gente vai fazer essa análise no final do ano. Se o ano do Grêmio foi bom, foi interessante, foi pelas circunstâncias todas, né? O Grêmio vindo da Série B, tudo aquilo que a gente fala, reconstrução, montou um time do zero, diminuiu folha de pagamento, aquela coisa toda, tudo isso a gente sabe. O Renato tinha desfalques hoje, ok. Para o mesmo setor, Vijaçante na seleção, o Ronald na seleção olímpica, o Carbajo machucado, o Milan machucou também. Entendo tudo isso. A questão é, ele simplesmente meteu o louco. Né? Não sei se... claro que ele tinha meninos ali como o Araújo e o Josué, que acabou entrando até, e acho até que fez uma boa participação para uma estreia, né? Ele visivelmente no começo inseguro, perde uma bola ali que dá um ataque do Atlético Paranaense, mas de restante achei ele com muita personalidade. E é difícil realmente você promover jovens assim num jogo tão pegado, tão intenso, como normalmente são as partidas do Atlético Paranaense. É um time que provoca isso com o adversário. E olha que eles também estavam desfalcados, tá? O Canóbio estava ontem em Montevidéu com a seleção uruguaia, que jogou contra o Brasil. O Vitor Roque está machucado. Então, assim, o Atlético Paranaense também tinha seus desfalques, também tinha seus problemas e estava jogando fora de casa. E é um time que não disputa mais muita coisa no campeonato, né? Vai tentar aí uma pré-Libertadores e fez um grande jogo contra o Grêmio. Porque, evidentemente, na ausência de volantes, o Renato meteu o louco, colocou um monte de atacante e aí, evidentemente, o Furacão encontrou seus espaços ali pelo meio campo. Os jogadores escolhidos pelo Renato para atuar no setor foram o PP, que teve que se desdobrar por quase todos ali, porque ele teve que marcar e construir, e o Natan, que, assim, não acho que ele tenha feito um jogo ruim, mas é um cara que não tem a intensidade, a competitividade, a função primordial de marcação. A partir dali, Cristaldo mais à frente, que deu um passe maravilhoso para o Soares, perdeu um gol incrível numa ótima defesa do Bento. De resto, de novo não jogou bem, e ele abriu Iturbe
e Bessosi, que são jogadores até ontem como alternativas, como elenco, como reforços para grupo e tudo mais, de repente viraram titulares com o Suárez lá na frente. Não deu certo. O Grêmio até encontra um gol no começo do jogo, numa roubada de bola, o Suárez, numa genialidade, assiste o Bessosi, que é um menino também de muita personalidade, que visivelmente não está pronto e que obviamente sentiu a parte física, por isso saiu no intervalo, e também por conta do que ele precisava fazer para conter os avanços do Furacão. Espera o tempo da bola certinho para chutar no canto e abrir o placar. O Grêmio sai na frente. Só que antes disso já tinha tido uma bola na trave do Atlético. Não sei se vocês lembram, com 1 minuto de jogo. O Grêmio faz o seu gol e, de novo, só dá Furacão. O Furacão ocupa o campo ofensivo porque ele encontra muitos espaços, né? De novo, né? Só Pepe e Natan ali na marcação, é claro que os caras iam deitar no meio de campo do Grêmio. E chegaram com muito volume, muitas finalizações. O Canóbio fazendo finalização, obrigando o Grêmio a fazer uma baita defesa. Cara, a bola pipocando na área o tempo inteiro. O Grêmio fazendo defesa de lá, defesa de cá, até que os caras, através do Zapelli, né, conseguiram o gol de empate, tabelando dentro da área. E só não fizeram mais porque o Grêmio estava com a sua dupla histórica, Jeromel e Kahneman, que olha, a expectativa eram 3 zagueiros, o Renato não fez isso, deixou só os 2 lá, eles se seguraram como puderam, só que aí o Renato coloca o Fábio na lateral direita, o que eu não entendo. Não acho que o Fábio tenha feito um mau jogo também, acho que ele tenha, enfim, assim, se desdobrado dentro da sua necessidade, dentro da sua possibilidade. Agora é fato que o João Pedro tem sido muito mais efetivo, inclusive defensivamente. Então se você não tem 3 zagueiros, se você vai ter já espaço no meio, coloca um lateral aqui com mais capacidade defensiva, até porque o Reinaldo não é esse cara. O Reinaldo, ele tem cumprido funções defensivas, mas ele é um cara muito mais do apoio. Então do outro lado você bota um cara para segurar. Não, o Renato optou pelo Fábio e depois acabou trocando pelo João Pedro. Vem o segundo tempo e é claro, né? O Grêmio toma um empate, perdeu o meio-campo completamente e ele faz algumas reposições. Só que ele mantém o esquema. Porque, tudo bem, o Galdino até vai mais por dentro, né? Mas ele coloca 2 atacantes, né? Ele tira o Iturbe e o Bessosi, coloca o Ferreira pelo lado esquerdo e o Galdino não necessariamente pelo lado direito, né? Para jogar um pouquinho mais por dentro, mas melhora, tá? Ele manteve o esquema. O Atlético em outros momentos também teve a bola, aí foi uma trocação. O segundo tempo foi uma trocação, porque aí o Grêmio teve muitas chances para tomar a frente do placar de novo e perdeu inúmeras oportunidades. Eu não acho que o Grêmio tenha jogado melhor, eu acho que o Atlético fez um baita jogo também, achei o jogo muito equilibrado, qualquer um poderia ter saído com a vitória, como aconteceu num lance, né, numa bola parada, no último lance do jogo para o Atlético Paranaense, mas o Grêmio teve as suas oportunidades também e não converteu. Então não posso dizer que aqui que o Grêmio jogou muito superior, que o Grêmio merecia a vitória. Merecimento, o Atlético também jogou para isso, tá? O Atlético também jogou para construir a vitória, tanto que construiu. Mas o Grêmio perdeu muitos gols. E aí eu preciso destacar aqui um jogador que entrou e que não dá mais. O Ferreirinha, ele errou tudo que ele tentou no jogo. Mas absolutamente tudo. Eu, como torcedor, eu estava vendo a partida dizendo não toca pro Ferreirinha, porque dali não sai nada. A bola tocava nele e morria. E muitas vezes com um ataque no 1 contra 1 do jeito que ele gostava. Eu falava, não vai acontecer nada. Ele perdia a bola. E aí eu não sei se ele estava nervoso, eu não sei se ele está instável, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que não dá mais, gente. E assim, pode ser que ele seja muito feliz no Bahia, no Goiás, no São Paulo, em qualquer lugar. Ele já teve muito mercado, não sei se agora vai ter da mesma forma, mas não existe esse cara vestir a 10 do Grêmio. Não existe esse cara ainda ser a solução. Não existe esse cara, o Grêmio depender ainda das soluções individuais do Ferreira, que nem isso tem conseguido mais. E aí, bom, aí vamos relatar o fato aqui, né? Acabou o clima. A torcida vaiou o Ferreira. Não é que a torcida começou a resmungar, a torcida vaiou o Ferreira. Não dá mais. E aí, visivelmente, ele se abalou, porque é ruim, né? O jogador pega na bola, o cara do ataque, ele tá indo pro gol adversário, a torcida tá vaiando. Aí você fala, pô, tá vaiando o próprio time, é ruim, só que essa relação não existe mais, por culpa dele. E isso vem o combo, né? Vem de coisas lá atrás, quando ele processou o Grêmio, voltou. Quando ele ameaçou sair, ficou. Quando ele teve proposta para sair e os caras valorizaram o Ferreira na Série B, deram 10 para ele, aí ele só se lesionava. E isso pode até não ser culpa dele, mas de novo é o combo. E de novo ele não é a solução. E depois vem a reboque, né? Vem na continuidade de pontas históricos do Grêmio, Pedro Rocha, Cebolinha, PP. E aí o Ferreira não deu conta, cara. Não deu conta, ele não é esse jogador. E ele não pode vestir a 10 do Grêmio em hipótese alguma. Ele não pode vestir uma 10 de Douglas, de Carlos Miguel,
Não pode, cara. Não tem condição de Valdo. Não pode. O Ferreirinha não pode vestir a 10, cara. Não pode, não tem condição. Então, nada acontecia com o Ferreira. Nada. Pelo contrário. Aí é que está. Não é que o Ferreirinha não ajudou, não evoluiu, não contribuiu. Não. É pior. O Ferreirinha comprometeu. Porque ele fez a falta que saiu o gol dos caras. Então, assim, ele já errou bizonhamente contra o Santos, naquela pichotada que ele ficou pedindo a bola não saiu e o Grêmio tomou um gol de contra-ataque. O Grêmio perdeu pontos nesse campeonato, mas de uma forma tão estúpida, mas tão estúpida que realmente eu chego à conclusão que o Grêmio estaria disputando o título. Não fossem pontos tão estúpidos que o Grêmio entrega na competição. E olha que o Grêmio não tá jogando pra ser vice-campeão, pra ser campeão brasileiro, não tá jogando pra isso. Mas perdeu pontos de uma forma tão absurda, cara, que você pensa assim, caraca, meu Deus do céu, é só fazer o serviço direito que o Grêmio estaria numa condição melhor. Eu concordo com o Renato que a posição que o Grêmio está é muito melhor da que se imaginava. Mas, pô, cara, não dá pra tomar esses vacilos, não dá pra se acomodar com isso, não dá pra performar tão mal como aconteceu nos últimos jogos, não dá pra não se entregar no Grenal, não dá pra perder pro Atlético em casa quando nós ganhamos com reservas na Arena da Baixada, onde é muito difícil ganhar. É vitória dada como garantida praticamente. O futebol não é assim, mas pô, é jogo que você tem que fazer valer o resultado. O Atlético não disputa mais nada no campeonato, o Grêmio ainda busca um G4. Cara, é revoltante. O meu amigo Duda Garbi tem uma frase: o Grêmio irrita. E irrita mesmo, cara. Porque assim, tava na cara que isso ia acontecer. E ainda tomou gol do Kaique Rocha, né, que é um jogador do Inter. Pelo menos a noite terminou com o Inter tomando uma vitória, né, do Bahia com o gol do Biel, que também é ex-Grêmio, né? Porque, caraca, velho, a derrota do Inter, ela melhora um pouquinho a noite do Grêmio, porque, meu Deus do céu, essas coisas existem, tá? Embora não pareça, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Inter tá vivendo a realidade dele, o Grêmio é dele, mas, meu Deus, eu tô um pouco mais tranquilo depois da derrota do Inter, mas olhando para a situação do Grêmio, falando sério, você olha a tabela do campeonato, o Grêmio é terceiro colocado, beleza, só que Palmeiras vai jogar na rodada, o Bragantino ainda vai jogar, ou seja, pode ainda se distanciar, o Flamengo ainda vai jogar na rodada, muita gente, o Fortaleza já jogou, né? Perdeu para o Vasco, inclusive. O Fluminense não alcança o Grêmio. Então, o Grêmio pode ser ultrapassado por Palmeiras e Flamengo. E o Palmeiras joga com o Galo em casa, precisa voltar a vencer, tá numa pressão danada, e o Flamengo na estreia do Tite pega o Cruzeiro fora. O Flamengo embalado com o Tite chegando. Então, assim, vamos ter que secar Palmeiras e Flamengo. E mais do que isso, torcer para que o Grêmio faça bons resultados daqui para frente. Só que o Grêmio tem São Paulo e Flamengo. São Paulo fora. Ah, já ganhou a Copa do Brasil, tá meio, né? Perdeu pro Goiás hoje, né? Mas é no Morumbi, né, cara? E o time tá feliz, daqui a pouco, sei lá, os caras tão leve. O que importa é o lado do Grêmio. O Grêmio precisa jogar melhor e o que mais me preocupa agora é o Renato reclamou disso na coletiva, né? Pô, quer dizer que o Grêmio não tem padrão? O Grêmio tá mudando muito. Tá mudando muito e não consegue ter consistência nisso. Hoje foi a questão dos desfalques, mas o jeito que o time estava jogando antes também não estava dando certo. Ele tinha que mudar. A tendência era que hoje vinham os 3 zagueiros. Ele optou por não, até pela ausência de volantes. E aí ele foi para cima, só que ele cedeu muitos espaços. O Renato tá com dificuldades. O elenco é limitado, eu entendo isso. Eu acho que o Grêmio montou um time do zero, faltaram algumas peças. O Luizito perdeu um gol que não se perde hoje quando o jogo ainda estava 1-0 e ali seria o 2-0, o jogo seria outro. O Grêmio perdeu outros gols no segundo tempo. Tudo isso é futebol. Mas assim, não pode jogar no lixo pontos importantíssimos que o Grêmio precisa na busca pelo seu objetivo. E só para fechar, o Renato, na sua entrevista coletiva, abriu falando sobre a polêmica com o Alberto Guerra. Diz que o Guerra é seu irmão, que eles resolveram internamente, que ele tem que pedir desculpas para a torcida por não ter dado entrevista. Mas que para os gênios que disseram que por que ele não foi na segunda de manhã, quando ele tinha um compromisso inadiável às 9h30 da manhã, o aeroporto de Porto Alegre, é verdade, Salgado Filho, ele fecha muitas vezes por conta da neblina, ele teve que ir no domingo à noite. E ao torcedor ele deve desculpas. Mas aí bateu na imprensa, que a imprensa julgou e condenou ele durante a semana, que ninguém procurou saber a versão dele, alguns jornalistas entraram em contato e ele respondeu que tinha um compromisso particular. Mas ninguém procurou saber o que era e tudo mais, então agora ele não vai falar. Essa foi a versão dele, e que com o presidente não teve insubordinação. Só que tem um determinado momento da coletiva que me chamou a atenção, que ele fala assim: eu não sei se o presidente sabia. Isso me chamou a atenção. Como assim não sabe se o presidente sabia?
Eu falei com algumas pessoas, mas o chefe dele, né? Tudo bem que tem uma hierarquia, né? O diretor de futebol, mas se ele tem uma relação tão boa assim com o presidente, como é que o presidente não sabia? E o presidente, pela entrevista que deu a entender que sabia, pediu que ele ficasse e ele não ficou. Então, ficou no ar essa história, mas segundo ele foi resolvido internamente, que ainda no Rio de Janeiro os dois conversaram por telefone e que ele deve satisfações ao presidente, à diretoria e não à imprensa, no caso. E sim deve desculpas à torcida. Enfim, também isso, de verdade, não sei se muda alguma coisa, tá? A gente falou aqui, eu até falei, cara, eu não sei qual é esse compromisso, a gente não sabe, para ele ter saído correndo, assim, tudo mais. É ruim, não é legal, mas o que ficou pior, na minha opinião, foi o presidente do clube dar aquela entrevista lá do tipo, ninguém concordou. Mas o próprio presidente colocou isso debaixo do tapete, eles resolveram isso durante a semana. Agora, o que eu esperava era uma vitória, jogando em casa, era uma, entendeu? Porque aí o Renato vinha grande na entrevista. E não deu, né? Não deu porque o Grêmio, de novo, ele teve que dar explicações porque o Grêmio não jogou a ponto de ter que vencer um Atlético que também estava desfalcado. Tô preocupado e tô pensando aqui que o Grêmio não pode deixar escapar essa vaga no G4. Mas vai ser difícil, porque Flamengo e Palmeiras agora vão vir babando por essa vaga. E aí tem o Bragantino e o Botafogo já tá lá. Vai sobrar para quem? Será que vai sobrar para o Grêmio? Precisa resolver isso logo. E o Ferreirinha, hein? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!